Salve, salve, minha gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É o nosso Da Cozinha pro Corre, começando mais um episódio. Hoje a gente vai contar a história da Bia, uma entregadora de Goiânia, determinada, líder nata. A gente vai contar para você também. E ao lado dela, a Andréia, um programa de mulheres. A Andréia vai contar um pouco do seu empreendimento, que é voltado para as mulheres e tem uma relação ali com a mecânica. Vamos ver na reportagem da nossa Grazi. E hoje a gente vai conversar com a Beatriz, uma entregadora de Goiânia que trabalha há muitos anos nas entregas e também uma forte liderança lá na cidade dela. Bia, conta pra mim, quanto tempo você trabalha com entrega? 5 anos. Nossa, é muito tempo. Tem bastante experiência aí nesse ramo, Um pouquinho. né? E como que é essa liderança sua lá em Goiânia? Conta pra gente um pouquinho do seu grupo das entregadoras. Eu tenho 2 anos que agora eu comecei a criar um grupo de mulheres, que hoje a gente chegou com 92 mulheres já. Trabalham na forma de carro, moto, bike, às vezes até em forma de particulares. Nossa, muito legal. Eu vejo que Goiânia, João Pessoa, essas regiões têm fortes lideranças femininas. Como que é o dia a dia das mulheres lá, entregadoras? Conta um pouquinho também do seu dia a dia. A gente tá dominando, viu? A gente tá conseguindo dominar bastante. Tem uma área que a gente fica mais do lado da noroeste de Goiânia, tá ficando bastante mulheres. Então a gente tá tomando o lugar dos homens e tomando o nosso lugar de mulher. E como que foi para sua família você trabalhar com entregas? Teve algum probleminha ali no início? Como que foi? Não, por incrível que pareça, só duvidaram de mim, falaram que eu não ia ficar um mês e eu tô aqui até hoje. Então superou as expectativas. Superei, você acredita? Muito maneiro. E você tem filhos? Tenho um menininho de 10 anos. E como que você faz, que é a questão de flexibilidade no aplicativo, para você cuidar da criança e conseguir trabalhar? Por sorte, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Meus pais, eu coloquei o meu filho num colégio integral e ele sai 5 horas eu deixo ele na casa da minha mãe até às 7, depois das 7 eu vou para casa. E conta pra gente também, quais são os seus sonhos? Primeiro era quitar minha moto, comprar uma moto, eu quitei 2. Depois era quitar comprar um carro, comprei meu carro. E agora eu tô finalizando e tô terminando de finalizar as papeladas para eu achar minha casa, comprar minha casa. E a pergunta que não quer calar, isso foi através do iFood? O iFood foi o começo e o fim. Se não fosse pelo iFood, eu não teria conseguido a metade que hoje eu tenho. Não é luxo, não tenho do bom e do melhor, mas também não falta. Nossa, muito legal essa história. São muitos tempos de entrega, né? Muitas coisas conquistadas e através do iFood está conquistando seus sonhos. E pelo maior, eu acho que assim, foi o ápice, assim, o melhor de tudo foi eu ter conseguido a minha casa. Minha casa não é uma mansão, não é um luxo, mas vai ser o meu. Vai estar no meu nome e vai ser através do iFood. Eu consegui fazer o financiamento da casa. Para você, quais são os pontos positivos e os pontos negativos no aplicativo? Os positivos são flexibilidade, autonomia e o negativo é que, querendo ou não, a gente não tá tendo nossos direitos, a gente não tá conseguindo ser amparado, a gente não tem informação completa, às vezes do próprio aplicativo ou de alguma informação que está vindo através do aplicativo. E com muitos anos de plataforma, falaram para mim que a sua frase forte é a do patrão. Conta pra gente aí. Não serve pra ser mandada. Esse que é o legal do app, né? Você liga e desliga a hora que você quer, tem uma flexibilidade muito boa e com isso ajuda a gente a encaixar aí no dia a dia, sendo mãe, mulher entregadora. Que dica que você daria pra uma mulher que quer começar hoje? Começa. Só coloca uma bag na moto, não precisa ter vergonha. É uma que, assim, às vezes a gente vai ser tratado de uma forma cruel, de uma forma maldosa, na visão de outras pessoas. Mas no fundo, a gente vai ganhar melhor que outras pessoas que são assalariadas. A gente vai viver bem, a gente vai ter mais espaço para poder fazer as nossas necessidades, como mulher, como mãe, como dona e como eu, que não gosto de patrão. E eu sei que essa conversa aqui tá muito boa, mas calma que ela ainda não acabou. Ela vai continuar aí no estúdio para vocês conhecerem melhor a história da Beatriz. Agora é com você, Cíntia. E agora é a hora da gente aqui, Grazi, obrigada pela sua reportagem, a gente conversar um pouquinho mais com a nossa convidada, com a nossa estrela de hoje aqui do Da Cozinha pro Corre. Bia, seja muito bem-vinda, muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história. Você aqui tá vindo de longe para contar um pouquinho pra gente, obrigada. Obrigada por ter me convidado. Imagina, obrigada também, Andréia, por compartilhar também a sua história, fazer essa troca aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à nossa Barbie mecânica. Obrigada pelo convite. E você já é de casa. Tamo junto. Bora? Sempre. Bora para contar mais uma história legal. E Bia,
você, né, se divide em vários papéis, como a maioria de nós, mulheres, não é mesmo? Aliás, obrigada, produção, por um programa praticamente só de mulheres, né? Você sobrou hoje. Sim, hoje eu vou ficar mais quietinho, pode ficar tranquilo. Sinto muito que você sobrou hoje, mas é bom, né? A gente se divide entre muitos papéis, né? Você é mãe, é trabalhadora, tá ali nesse corre. Acho que o maior dos nossos empregos é o da maternidade, é o que mais a gente trabalha, né? Talvez que você vá pra rua para dar uma descansada. Eu tô aqui com vocês agora, descansando, mas brincadeiras à parte, conseguir ter esse teu trabalho é a melhor coisa para você, para cuidar do seu filho, para ter essa flexibilidade e, acima de tudo, não ter patrão, que é algo que você não gosta, né? Não gosto. Pra mim não dá certo. Eu não consigo ser dominada por ordem. Aquela coisa de querer mandar, às vezes eu quero mandar e eles também querem mandar. E pra mim, o meu tempo com meu filho é muito bom, que eu consigo fazer tudo com ele. Eu consigo ter a experiência de levar na escola, buscar da escola. Eu consigo ter aquele abraço com o meu filho, de ter um tempinho com ele. Que mãe hoje tem o privilégio, né, de passar o tempo com seu filho, né? Isso é para muito poucas, que às vezes tem que se encaixar num horário de comercial, né? Você também tem filho, André? Tenho, vai fazer 10 anos, se chama Angelina. Ah, que linda. É uma coisa que, como eu posso dizer, hoje é um privilégio também, ela estar na empresa comigo sempre. Então, o fator desde quando eu engravidei, que eu engravidei porque eu quis, era uma coisa já programada por mim, eu tenho 28 anos, então foi uma coisa que eu programei para ter ela. E tudo isso daí hoje, desde o começo até hoje, ela estar comigo, porque ela foi para a escola só na data certa de ir, porque eu falei, creche não, deixa ficar mais um pouquinho comigo. Então, realmente é gratificante mesmo. É como ela falou, o abraço, o cheirinho, as raivas que a gente passa. Tudo isso faz muito sentido na vida da gente, quando a gente passa pelos perrengues que é trabalhar. Exatamente. Eu também, ninguém perguntou da minha história, mas eu também tenho um horário mais flexível. Eu consigo ficar com meu filho, eu passo o dia com ele, consigo botar para dormir, que é o privilégio Sim. que toda mãe tem, né? Agora, na sua casa também, seu marido também trabalha de moto, né? E qual que é a percepção que ele tem, né, do trabalho que vocês dois compartilham, dessa flexibilidade de ambos, para poder se curtirem também enquanto casal, né, em algum momento? No começo foi um pouco difícil, porque ele falava que não era profissão para mulher, como o velho preconceito contra as mulheres. E como você reagiu a esse comentário? Eu provei para ele ao contrário, eu falei para ele que eu dava conta e eu realmente provei que eu dava conta. Vai fazer 6 anos que eu já estou no aplicativo. E ele trabalha no aplicativo, a gente consegue ficar junto. A gente conseguiu se adaptar, porque no começo era um caos, porque quanto mais tempo você trabalha, mais dinheiro você ganha. A gente teve que reduzir o tempo de trabalhar para poder ter um tempo de casal, de família e de casa. Isso é uma tecla que o iFood bate bastante, né? Das pessoas conseguirem se organizar para não ficar tempo a mais nas ruas, né? Que é uma questão só de segurança, principalmente, né, Johnny? Acho que tem 2 fatores, né? Acho que tem primeiro esse olhar para a segurança, né? A gente sabe que você passar longos tempos trabalhando em qualquer profissão não é salubre, né? Você começa a colocar sua vida em risco, né? De novo, isso em qualquer profissão. E aí a gente sabe que em cima de uma moto pode ser pior ainda, né? A gente está falando de sonolência, a gente está falando de exaustão. Então, controlar esse limite de horas trabalhadas é importante. O iFood tem horários de pico, né? Então, você tem um período do almoço, período da janta. Você quer fazer esses 2 horários? Tem o café da tarde ali que você dá para dar aquela descansada, voltar para casa e tentar se reequilibrar. Então, tem esse olhar mesmo da gente ter uma proteção sobre isso. Até quando a gente pensa no olhar sobre a regulação, né, sobre a gente profissionalizar, né, a profissão, você impor limites é importante. Então, é um dever do Estado e da empresa, né, impor limites ali, o quanto que o trabalhador tem a carga ali de trabalho dele. A gente está falando aqui de mulheres, né? Queria que você trouxesse a sua percepção como mulher, qual que é a importância de pensar nesse caminho da profissionalização, até sobre licença maternidade, né? De você ter esse direito de poder ficar com seu filho, e muita gente acha assim que, mordomia, tá em casa. Gente, ficar em casa cuidando de uma criança, né? É um privilégio você poder se dedicar para o seu filho, mas muitas mulheres não estão calçadas de conseguir receber um salário. A preocupação de muitas de vocês é, cara, se eu preciso parar para cuidar do meu filho, o que eu faço, né? Qual que é a importância disso para você? Em questão da regulamentação, é algo que a gente ainda tem que estudar bastante, mas é uma coisa que eu não vou dizer que eu sou contra, porque as mulheres sim têm que ter o direito delas, mas
É aquela coisa, se aumentar um pouquinho os ganhos, dá para a mulher reduzir o tempo dela e ter mais tempo flexível. Então, pouca coisa tem que ser melhorada. E você também já precisou usar o iFood, né, para fazer entregas antes de você concretizar ali para valer a sua oficina, o seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente desse seu início e também o que você pensa em relação a esse direito, né, de licença maternidade, pensando em profissionalização. Em questão de profissionalizar essa parte, eu acho que é interessante sim, porque uma mulher com filho, com aquela bagagem de mãe e ainda os custos que uma criança traz, eu acho que é muito importante sim ver por esse lado. E na minha humilde opinião, tudo que é conversado e verificado entre os dois pontos, os pilares, em alinhar assim para todo mundo ficar bem, eu acho que para mim é muito ok. Então, é o que eu posso te dizer, mediante a isso, que eu também não estou muito aprofundada nesse assunto, mas a minha opinião é essa. Em relação a... Antes de você responder essa pergunta sobre a sua trajetória, eu vou jogar para você essa bola, né? Dessa importância de pensar nesses benefícios, pensando em mulheres, né? O iFood tem, inclusive, um programa voltado para as mulheres, que é o Lab Mulheres, e essas conversas sobre a importância desses benefícios, né, Johnny? A gente tem começado aí um processo, ao longo do iFood, né, desde 2021, né, até antes disso, a gente vem bastante escutando os entregadores, né? Então, a Bia que está aqui hoje com a gente participou do primeiro fórum de entregadores que a gente fez com entregadores do Brasil inteiro. E a gente viu que em determinado momento você precisava dar voz a grupos específicos, né? Então, ouvir grupos específicos. E aí, porque a gente viu que tem uma crescente do número de mulheres entregando na plataforma, né? Não é como uma coisa que tá fechado, né? Só existem homens, né? A profissão é de homens e não é. A prova tá as duas aqui nesse processo. E aí a gente começou a ouvir bastante as mulheres, então entender, a gente criou aqui um laboratório de escuta específico das mulheres, tem rodado, né? Tem acontecido em alguns estados, para que a gente, de certa forma, consiga entender a partir delas com elas, né? Então, eu nem participo desse laboratório diretamente, é tocado por mulheres, né? Para que realmente você consiga ali entender quais são as dores e o que precisa. Quando a gente olha para um processo de regulamentação, existem especificidades dos homens que são diferentes das mulheres. E aí a gente precisa olhar para isso, né? A gente sempre pensa na mais óbvia, né? Que todo mundo fala da gravidez, mas não é só essa, né? Existem processos, por exemplo, de doenças que acontecem em mulheres que não acontecem em homens, né? Existem períodos, né, no mês que a mulher tem uma cólica que não existe no homem. Então, você tem um olhar a ser pensado, um grupo a ser ouvido de forma diferente. A gente fez um laboratório que teve, a princípio, né, nessa segunda versão, não estou nem contando da primeira, nessa segunda versão, em João Pessoa, Salvador e Goiânia, né, da onde que a Bia veio, e a gente terminou aqui essa primeira fase num papo com a nossa vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade, que foi ouvir um pouco mais ali as dores das mulheres. E tinham impressões que, às vezes, aqui sentado no computador a gente tem, que lá no dia a dia são completamente diferentes. Tá no ar-condicionado, no computador é completamente diferente, tá na rua, no corre de vocês, né? Agora, pedi para você contar a sua história, mas antes eu vou só chamar a reportagem que a gente preparou, né, sobre o Lab Mulheres, vamos dar uma olhadinha. Hoje eu tô aqui para poder compartilhar com vocês como que foram os encontros do Lab Mulheres, uma iniciativa do iFood para poder ouvir nós, mulheres entregadoras, e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia nas entregas. E nesses encontros eu conheci mulheres incríveis em João Pessoa, Goiânia e Salvador. E aí, bora conferir? Porque a gente preza pela necessidade de flexibilidade, da gente decidir o horário que a gente quer fazer e quando a gente quer terminar. Não pode faltar auxílio maternidade, não pode faltar vaga nas creches, com certeza, porque como é que trabalha se não tem com quem deixar as crianças, né? Principalmente quando alguma adoece, a gente tem que parar de trabalhar, às vezes está no meio de um agendamento, aí tem que correr e fica lá, toca entrega, a gente leva bloqueio. Eu sou a favor da regulamentação. E o que você acha que não pode faltar na regulamentação para as mulheres entregadoras? Que se precisarem de algum momento se ausentar, que também não seja punido, que recebam todos os seus direitos igualmente iguais aos meninos. Eu resolvi vir aqui hoje em busca de melhoras para a opinião das mulheres aqui em Salvador e em todo o Brasil.
O serviço de delivery sempre foi um meio masculino. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar junto dos gestores, diretores desse projeto, para conseguir ter uma clareza maior, colocar os pontos, eu queria ter a oportunidade de falar com um de vocês, para esclarecer e colocar as minhas ideias. E o encerramento dessa etapa do Lab Mulheres foi aqui em São Paulo, na sede do iFood, onde 10 entregadoras vieram trocar uma conversa pessoalmente com os diretores do iFood. E no encontro de hoje com as meninas aqui em Osasco, a gente conseguiu chegar em 3 pontos importantes para as mulheres entregadoras: a saúde íntima, o tempo de espera nas entregas à noite e inclusão de mais pontos de apoio. Valeu, Grazi, contando um pouquinho pra gente mais de como que tá acontecendo aí o Lab Mulheres. E você que participou do primeiro, Bia, conta pra gente a importância, né, de ter esse projeto, da escuta diretamente com as mulheres, de ter mulheres liderando, né, porque você também é uma líder nata, a gente já fala sobre isso, mas como é que tem sido o Lab Mulheres para transformar a categoria? Acho que o papel da Renata foi extremamente importante com nós de Goiânia, com as mulheres. A Renata, ela consegue tirar dores da gente, de onde a gente não tinha, de onde a gente não imaginava que a gente tinha. Por exemplo, a dor que é das mulheres, que as mulheres mais sentem, tem a maternidade, sim, a gente tem o papel de mãe. Só que a saúde íntima da mulher, ela é extrema, ela precisa ser cuidada. A mulher, ela deixa de ser cuidada por conta disso. Então, assim, trazendo o Lab pra gente, para nós mulheres do aplicativo, dá pra gente mostrar ali a nossa situação e o que a gente precisa e conseguir adaptar a nossa situação com o aplicativo. Bacana. Eu acho que só uma vírgula até sentir isso é importante. A gente, quando finalizou aqui essa primeira fase, né, do Lab Mulheres, quem estava tocando era um grupo de mulheres com mulheres, e que a Bia trouxe ali da Renata conseguir buscar algumas formas. De novo, é uma mulher trabalhando com as mulheres. A gente não tinha ideia que saúde íntima era uma coisa que seria top 3 ali dos assuntos. Top 3, tá? Entre as mulheres, como um dos assuntos que a gente precisa ajudar a resolver nesse processo. E eu acho que isso é importante quando a gente tem metodologia, forma de fazer, grupo trabalhando específico de mulheres com mulheres. Então, isso ajuda realmente a gente ter descoberto um assunto que talvez as mulheres que trabalham no iFood já estivessem falando e a gente talvez não conseguiu dar ouvido, não conseguiu ouvir, né, direito, e agora conseguiu e está entre os top 3 assuntos que a gente precisa resolver. A importância de abrir essa escuta, né, de abrir esse leque, de olhar para essas pessoas, olhar para o que vocês estão falando. Agora vamos saber um pouquinho mais da sua história, né, Andréia? Tem uma história bonita de superação, de começar aí essas oficinas, esse trabalho que você faz, mas você passou pelas entregas do iFood também. Passei. E eu montei uma mini hamburgueria na cozinha de casa mesmo, onde eu morava, lá na Vila Formosa. Só que na época não tinha entregador parceiro. Então, qual que era a situação? Eu ficava na cozinha, fazia os lanches e ficava fazendo, tipo, ó, vai você com o pai da minha filha, vai lá você entregar esse. Aí, às vezes, ó, vai você que eu tô cansada, agora fica na cozinha. Então, a gente fazia essa troca, né? E eu fazia essas entregas. E na época eu falava, nossa, se tivesse um entregador que viesse aqui, pegasse, ia ser maravilhoso. E hoje em dia, na minha empresa, tem a cafeteria, que eu uso muito o delivery, o iFood é um deles lá. E é engraçado porque uma coisa que eu pensei anos atrás tem hoje, e eu fico, meu Deus, tocou o pedido, a gente tem a janela de tempo para fazer, preparar, e aí do nada chega alguém da entrega e pega e vai embora, e eu fico assim, ó, nossa, meu Deus, aconteceu. E eu realmente precisei trabalhar, não foi muito tempo, mas o pouco que eu passei foi justamente todos esses pontos que ela trouxe aqui, que hoje em dia eu não faço isso mais, mas ainda assim, ó, na minha empresa, se chamou Galpão Rosa. Por quê? Lá é um espaço para mulheres chegarem e serem atendidas, tanto na parte mecânica, quanto comprar maquiagem ou fazer o cabelo, porque tem salão de beleza, tem a loja de roupa, tudo. Lá dentro tem.
E o podcast da gente também. E a manutenção, né, de carro, que é o que ela precisa. Só que assim, quando a pessoa entra lá dentro para poder ver o espaço, né, tem um banheiro e nesse banheiro tem o quê? Absorvente, lencinho, remédio, desodorante. Eu deixo uma caixinha bonitinha lá em alguns dos banheiros. Tem 2 banheiros com esses produtos. E falando da questão das pessoas que fazem as entregas. Diversas mulheres já foram lá, entregadoras. E aí chegam lá, aí assim, não só com mulheres, eu faço com todo mundo, mas mais para elas, assim, que foi um caso de uma só que veio me contar, falou, nossa, ainda bem que você deixou usar o seu banheiro e tava limpo, porque eu menstruei hoje e eu não tinha absorvente na rua e eu tava na correria com pedido. Eu só resolvi o meu problema, agora eu vou fazer minhas entregas. Então eu fiquei, nossa, olha, o que é um absorvente para quem não precisa? É só um absorvente, mas e no momento dali que a mulher tá naquela situação, em cima de uma moto, no calor, com pedido, o aplicativo tocando, o cliente, e aí, tá atrasado, aquela coisa toda, sabe? A cobrança, né? A cobrança e aquela coisa, e já não tá num momento muito legal, então eu fiquei feliz de ouvir de uma pessoa, de um entregador, ela falou, nossa, muito obrigada por isso. É difícil encontrar lugares assim. Então a gente também, que tá do outro lado, no caso eu, hoje em dia, que eu tô no lado da empresa mesmo, né? Também observar esses pontos, né? Que existe pessoas trabalhando lá com as entregas, e a gente tem que olhar muito, será que essa pessoa tá precisando de ajuda? Não, e é um olhar, né, que só nós mulheres somos capazes de ter, né? Exato. Você sente isso muito na rua, né? Dessa necessidade de ter essa atenção, de alguém que consiga ter uma ajuda, dessa correria do dia a dia mesmo, né? Porém, eu optei trabalhar em shopping, porque a minha carga horária fica dentro do shopping. Porque se for para chamar para fora, é uma dificuldade para achar um banheiro, é uma dificuldade para ser bem recebida. E pelo menos dentro do shopping você tem um banheiro limpo e tem como você fazer alguma coisa. Até o absorvente, se você precisar, lá dentro tem. Então hoje as suas entregas você sempre pega de restaurantes, de lojas de shopping? Hoje eu foquei, assim, tem 2 anos para cá eu foquei em shopping. Que bacana, tem funcionado mais para você, né? Sim. Agora, André, queria que você falasse um pouco, né, ainda voltada para esse pensamento de nós mulheres, como a gente tem que tomar atitudes para melhorar as nossas próprias vidas, né? A gente sabe que muitas de nós somos enganadas quando o assunto é conserto de carro, é pensar no carro, no moto, né, na mecânica no geral. Eu, falando por mim, eu não entendo absolutamente nada. Eu tirei a carteira em 2021, nunca mais dirigi. Então, se eu fosse pegar um carro agora, fosse parar para manutenção, me enganariam fácil se quisessem, porque eu não entendo absolutamente nada disso. E você hoje pegou esse buraco, né, essa demanda aí para conseguir ser honesta com as mulheres, que elas vão chegar lá, não vão pagar um óleo mais caro, não vão resolver um problema que não precisa. Às vezes vão dizer para mim, olha, você tem que trocar o motor, sei lá, vou dizer qualquer coisa, e eu vou acreditar. Às vezes meu motor tá novo e eu vou acreditar. Queria que você falasse um pouco dessa forma, né, humana, feminina, que você consegue tratar, que nós mulheres sejamos bem tratadas sem ser enganadas, e ainda meter a mão na massa, né? Porque as pessoas têm uma imagem muito machista de nós, né? Sim. Que a gente não sabe mexer, não sabe trocar um pneu, e você mostra que é possível fazer tudo isso. Sim. Eu vou rapidamente pegar lá de trás, de quando eu tinha entre 7 a 12 anos. Meu pai, ele já teve oficina mecânica, então eu cresci dentro de oficina. Nesse trecho, teve momentos que eu estudei de manhã e à tarde, e o momento que eu estava com ele na oficina era o momento que eu estava ali envolvida naqueles assuntos. Conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo, nossa, gostei, quero ver, olha, estava quebrado, aberto, do nada funcionou. Então isso foi me dando um desejo. Como consequência, eu falei, eu quero ser mecânica. Só que naquela época eu queria ser um monte de coisa. Eu queria ser comissária de bordo, queria ser tudo, queria ser cantora, atriz. Só que a mecânica, quando eu falava mecânica, eu falava, mecânica. Conversei com os meus pais na época, não, porque você não pode, porque você tem que ser médica ou advogada, porque isso não é profissão de mulher, é muito pesado e você não aguenta. Aí desde aquela época eu sempre fui muito... Como assim eu não Como posso, assim? né? Sabe aquela cara assim de tipo, por que eu não posso? Mas tudo bem. Encurtando mais, aí eu partiu ali, assim que eu fiz 15 anos, houve situações dentro da minha casa que eu falei, quer saber? Então, já que o senhor falou que eu tenho que viver minha vida, né, fora, se eu quiser ser o que eu sou, o que eu quero ser, né, então eu vou sair da sua casa. Aí ele falou, duvido você sair de casa? Eu saí. Não recomendo, tá? Não, eu não recomendo. Você tinha que idade? Assim que eu fiz 15 anos. Muito cedo. Muito cedo. Eu não recomendo, porque assim, eu comi o pão que o diabo amassou, tá bom? Literalmente falando. E né, foi uma época que, assim, saí com 15 anos. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sempre conheci a Feira da Madrugada. Então, eu
Falei, quer saber? Eu vou pra lá, eu vou fazer contato, que eu sempre fui muita de bora trocar ideia, fazer contato. Cheguei lá, ó, vocês querem que eu puxe carrinho pra você de roupa? Quer que eu vou ligando gente pra vocês, pra falar que aqui vocês têm as peças que a pessoa, né, precisa? Ah, eu quero. Aí eu comecei a fazer contatos, né? E na época, anotando tudo em agenda, né? Comecei a fazer contatos e comecei a vender para pessoas. Então, assim, eu pegava aquele fornecedor e falava, olha, você precisa do fornecedor tal, eu tenho um melhor que ele, as roupas é assim, assim, assado, trazia a amostra, pessoal, eu quero fechar tanto. A minha primeira venda de repasse foi R$700. Que delícia de dinheiro. Naquela época, eu tinha acabado de fazer 15 anos, então pra mim era 700 milhões, assim, na minha mão, sabe? E eu falei, meu Deus, eu tenho que guardar esse dinheiro, porque eu vou ter que passar o resto de não sei quantos meses com ele, né? E fui indo. E eu morava num barraquinho, né? Eu falo de barraquinho, que era tipo um porão, assim. Tinha só uma porta, uma escadinha, uma porta que você descia e tava lá. E eu tenho asma até hoje, né? Sofri muito naquele lugar. Eu comia somente uma refeição, então, porque eu não gostava de dormir com fome. Então, eu comia uma refeição só, para quando eu ia dormir mesmo, e para economizar. Aí, nesse meio tempo de 15 para os 16, logo, aquele desejo estava aqui, ó, mecânica. Falei, beleza, como que eu vou virar mecânica se eu tô aqui, ó, sem gato, sem sapato, sem lei, sem documento, né? Menor de idade, aí conselho tutelar atrás de mim, uma zorra. E eu me escondia muito bem na época, né? Eu falava, ninguém vai me achar, quero ser alguém na vida, então tchau. Beleza. Aí eu consegui ter uma ideia, assim, de eu preciso comprar ferramentas, porque eu posso ser o que for, se eu não tiver ferramentas, eu não sou ninguém. Ponto. Comecei a comprar ferramentas baratinhas e novas que eu ia encontrando. Me ferrei, era tudo ferro doce. Você colocava peso, ela abria o bico, assim, ó. Aí falei, beleza, me ferrei nisso aqui, o que eu vou fazer? Comecei a passar em mecânicas. E, oi, tudo bem? Você não tem uma ferramenta aí não velha, que você não usa mais para vender? Assim, 90% era, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Tô ocupado, não sei o quê. Os 10% que me deu atenção foi onde eu fui conseguindo ferramentas. E, tipo, ferramentas antigas mesmo, assim. Chave desbocada, mas funcionava ainda. Uma chave de fenda meia torta, mas estava funcionando. Era só fazer uma coisinha ali que ela funcionava. E eu comecei a comprar essas ferramentas. Fui juntando ferramentas, aí eu falei, eu preciso de um espaço maior, porque onde eu estava morando cabia só... porque eu dormi muito tempo em cima das minhas próprias roupas e só me cobria com o meu cobertor, era desse jeito. Então não estava cabendo mais aquilo. Falei, vou alugar um outro espaço, porque agora eu tenho uma graninha que eu consigo. Aluguei um pior ainda, mas por um motivo, calma, vou explicar. Ele tinha uma vaga de garagem. Então o que eu tinha de garagem, que eu precisava de garagem, eu não tinha de dormir dignamente, mas eu falei, não tô nem aí. Vou dormir pouco, trabalhar muito e sair dessa situação. E aí a primeira vez eu consegui arrumar um carro foi um Celta, inclusive na empresa tem um Celta desse mesmo ano e tá fazendo manutenção e tá sendo um negócio que tá vindo assim, tá trazendo aquela época, assim, puxando as memórias. Eu troquei cabo, velho e bobina, R$60. Falei, tô milionária. R$60 como mecânica? Meu Deus do céu, eu sou mecânica. Aquele sentimento, sabe, de ganhei meu dinheiro com o que eu queria. Beleza. E aí foi indo. O bairro começou vendo que eu estava fazendo aquilo. A menina ali faz. Não, essa menina não sabe de nada. E realmente eu estava aprendendo. Eu tinha só uma noçãozinha do que eu vi no meu pai naquela época. Só que eu fui buscando conhecimento, fui perguntando para quem sabia. Eu saía da bolha que eu vivia, ia para outros bairros e conhecer pessoas para poder saber com elas e passar tempo olhando ela trabalhar para ver se eu aprendia. Então foi fazendo assim. Só que eu nunca deixei de vender roupa. Eu tava lá, vendendo roupa. E aí melhorou quando eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, é aquela, né? Poder de assinatura. Você pode assinar e pode ser preso também, né? Eu falei, beleza, então vamos assinar uma coisa boa na minha vida. Aí eu fui para ver um imóvel. Tinha duas opções. Era alugar uma casa digna, com meu quarto, aquela coisa linda, e pagar um valor ali de 1.300, 1.400 que eu podia na época, né? Ou alugar um salão. Aí eu aluguei um salão e fui morar no mezanino de madeira nesse mesmo salão, cheio de barata. Tinha uns buraquinhos assim, que eu pegava durex e tampava, falava, fia, vai ficar aí, ó. Você vai ficar aí. Tampava todos os buraquinhos e ficava dormindo lá. Aí nessa época eu já tinha conseguido um colchão de solteiro, ficava lá dormindo lá e, ó, trabalhava nos carros. E eu sempre fui muito ligada à internet, a grupos, a esse mundo da tecnologia. Nessa época, assim que eu fui para a Feira da Madrugada, eu entrava em grupo de Facebook, fazia uma coisa toda. E nessa época que eu fiz 18 anos, que eu aluguei esse salão, eu fiz um site para a empresa. Fiz o site para a empresa Machine Tech, é o nome dessa empresa que eu tive. E
Falei, quer saber, vou botar que eu trabalho 24 horas, eu já mal durmo mesmo, e aí eu comecei a ver que tinha chamado, né, que eu fiz do Google lá, bonitinho, os anúncios, eu vi que tinha chamado de gente com carro quebrado. E eu já tinha um carro já, né? Só não tinha carta, mas eu tinha um carro. Mas eu tinha um carro. E aí eu sabia dirigir, que eu sei dirigir desde os 12 anos, né? E eu falei, meu, é isso. Aí a primeira vez que eu fui fazer um trabalho, eu ganhei R$300 pra dar uma carga na bateria do cara que tinha arriado. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é uma vida de dinheiro. Você viu que você tinha uma possibilidade, Sim, né? e aí eu comecei, só que assim, é um investimento, né? Você paga gasolina, no seu tempo, aí tem também a questão de você... É igual, você trabalhar na rua, você não sabe onde você vai fazer xixi, onde você vai tomar água, comer alguma coisa. E se você vai comer alguma coisa, você não sabe se você vai passar mal depois. É muitas coisas. É igual o que você mesmo passa na rua trabalhando, né? E acontece que nessa época aí eu investia muito nos anúncios, então ia uma grana alta, né? E eu consegui bastante cliente, foi uma cartela enorme de cliente que eu consegui. E aí veio uma oportunidade de eu aprender a mexer em caminhão. Falei, agora eu vou lavar égua de dinheiro. Agora eu vou. Aprendi a mexer em caminhão de uma forma mais sucinta na época, depois que eu fui me aperfeiçoando mais ainda. E comecei a fazer socorro de caminhão. Consegui fechar contrato com empresa de caminhão pra gente fazer socorro, né, na rua. Fechei uma equipe, fiz uma equipe, montei uma equipe. E foi aquele negócio todo. Só que nesse momento eu já era mãe, já... E tal, minha neném aqui sempre no carro comigo, a gente viajava direto. Eu tenho esse carro até hoje, é uma Blazer. Então era uma casa dentro do carro, né? E falei a primeira vez, estou resumindo bem. Falei a primeira vez porque foi muita coisa acontecendo, aí ao mesmo tempo que entra grana, você não tem ali uma educação financeira, você não sabe para onde fazer, você sai comprando coisas que não tem necessidade, e aí acaba que dá ruim, né? Aí eu consegui me reerguer pela uma segunda vez, e aí assim, o que me trouxe momentos de queda e levantar de novo foi esse carro, que eu ia para cima e ia trabalhar de madrugada. E foi assim. E aí eu quebrei a primeira vez, consegui me reerguer a segunda vez, e a segunda vez eu cresci de uma forma ok. E aí eu coloquei pessoas para comandar parte de contadores, colaboradores, né, na oficina. E fui tendo lojas, eu fui abrindo lojas, e fui fazendo um monte de coisa, e abri um restaurante. E aí eu falei, nossa, legal, agora eu vou bombar. Só que não. Se você consegue ter pessoas capacitadas e confiáveis para tocar o negócio, beleza. Se não, você vai ficar que nem uma barata tonta. Então eu ficava o dia inteiro indo em um, em outro, em outro, em outro, e no final não fazia nada certo. Tava tudo errado. Quebrei de novo. Em seguida, continuei trabalhando com essa situação toda, né, de socorro, isso tudo, aí montei de novo na cozinha de casa um negócio de delivery, e foi indo, indo, indo. E quando foi em 2019, no começo do ano de 2019, eu falei, nossa, eu tô enjoada dessa vida. Eu falei, desse jeito, enjoei. Não quero mais esses perrengues, já aprendi algumas coisas, sei que eu vou aprender mais, eu sei disso, mas eu cansei. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso inovar? E eu trabalhando na rua, de resgate de carros e tudo mais. O que eu posso inovar? Eu vou trabalhar na dor. A dor. A gente vende remédio para quem sente dor, é assim que funciona, né? Falei, cara, eu fiquei pensando, às vezes que eu tive oficina, às vezes que eu tive clientes, era a maioria homem que falava assim, eu trouxe o carro da minha mãe, da minha prima, da minha avó. Nunca era elas, assim, eu conto no dedo de uma mão, às vezes que foram elas. E aí eu falei, já sei, vou começar a gravar vídeo na internet, dizendo pra mulherada como proceder, né, com o carro delas, enfim. Aí eu falei, não, quer saber, deixa quieto. Continuei um tempo ainda fazendo esse trabalho, aí deu um estalo, porque eu tava com a minha filha dentro do carro, isso até me toca, porque eu tava na Fernão Dias, ali perto de Mariporã, tinha um caminhão parado lá, tava eu e minha equipe, minha filha dentro do carro dormindo, a gente tava num local seguro, de certa forma parado, e aí veio 2 caras assaltar a gente, e eu vi eles vindo assim, andando na ponte, e com a mão assim, descendo assim a milhão pra assaltar, eu falei, esse cara vai vir ganhar nós. Falei, quer saber? Já entrei dentro do meu carro, liguei, de partida, e os meninos ficou todo lá. Falei, gente, vai ter assalto aqui. Aí eu liguei o carro. Nisso que eu liguei o carro, os caras veio vindo. Quando o cara veio pra cima de mim, assim, do carro, eu acelerei, meio que foi atropelar ele. Aí o cara começou a falar um monte de palavrão, fazia assim, aí eu vi a arma claramente na mão. Aí eu fui, acelerei com tudo pra frente, e aí o cara veio voltando, eu dei ré. Quando eu dei ré, aí o cara falou, vambora, 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 esse povo é louco. Só que, assim, eu tenho uma fé, eu vou falar qual que é a minha fé. Deus. A minha fé. Pra mim, foi a minha fé que me protegeu ali. Porque se o cara levantasse a arma e desse um tiro, ia pegar na minha filha. Minha filha tava dormindo na cadeirinha. Até arrepio isso aqui. Aí, nessa época, eu falei, quer saber? Chega.
cansei, fiz até stories nesse dia que eu tava tentando começar a, sabe, alguma coisinha assim, só que era um story bem nada a ver, assim. Falei, quer saber, gente, não quero mais isso, eu vou pegar firme agora, eu vou entrar de cabeça nisso. E no dia 12 de outubro de 2019, eu fiz um curso para saber como mexer no Instagram. No dia 16, eu fiz o meu primeiro stories direcionado para realmente falar, vou entrar de cabeça. Então, já faz 5 anos que eu tô nisso e desenvolvi uma empresa maravilhosa que eu amo de paixão, que é o Galpão Rosa, como eu já mencionei. Que aí você tem oficina, salão de beleza, maquiagem, Delivery. um pouquinho de tudo. Tudo no mesmo ambiente, bastante mulheres trabalhando comigo, minhas colaboradoras que eu amo de paixão, e os meus meninos do pátio também, que eu tô com dificuldade de achar mulher mecânica para a área, porque falta incentivo. Falta incentivo, Sim. sabe? De falar, olha, você pode virar mecânica se você quiser, a gente tá aqui, a gente pode te ajudar. Então hoje virou o Galpão Rosa, tem 5 anos que eu tô nessa vida. Agora, Bia, já pensou ter um espaço desse? Pertinho de você? Seria maravilhoso. Em Goiânia tá faltando. Seria maravilhoso. Agora, é uma iniciativa que talvez eu possa pensar, ser sócia aí, porque a Bia, ela lidera um grupo aí de quase 100 mulheres, né? Como é que tem esse grupo? Como é que é essa conversa? Como é que é a sua liderança? Como é que funciona? Mulher começou do zero, começou aquela coisa que era escasso, 2 mulheres a lados opostos, fazendo entrega, era uma no setor mais nobre e eu no setor mais simples. E foi 3 anos, mais ou menos, desse jeito. Aí aconteceu algumas situações em Goiânia que começou a aparecer algumas mulheres. Falei, gente, toda vez que uma mulher e a outra mulher se encontrava, ficava, tá aqui, estranho, não... será que ela vai atrapalhar minhas entregas? Nossa. Ficava desse jeito. Será que... Não, ela vai me tirar meu lugar daqui. Só que eu já pensei um pouquinho diferente, porque eu comecei com esse receio, eu falei assim, não, talvez, às vezes é o que eu penso. Às vezes é o jeito que eu vejo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma oportunidade. E eu comecei a chamar uma, chamar outra, aí eu cheguei e fiz um grupinho de coleguinhas, aí a gente começou a frequentar o mesmo lugar de entrega, e até que eu cheguei numa das minhas colegas e falei, eu vou abrir um grupo de mulher. Amém. O que você acha? Bia, massa, porque só tem homem. Os homens falam todo tipo de besteira, eles faltam com desrespeito, é muita maldosa a mente do homem. Vamos abrir uma de mulher. E lá a gente já abriu um grupo. Eu falei, a primeira regra do grupo era: pode falar mal de todo mundo, menos de nós do grupo. Então, assim, a gente foi abrindo devagarzinho. A gente abriu o nosso grupo, foi montando. E o meu papel no grupo foi que era juntar as meninas de Goiânia, porque cada uma ficava em um canto e realmente tinha esse preconceito de mulher com mulher ali. Então, a gente começou a se unir. E o meu papel era o quê? Ensinar elas a trabalhar no aplicativo. Boa. Como eu trabalhava dentro do aplicativo há mais tempo que elas, porque era assim, a mulher começava hoje, daqui 2, 3 meses ela saía. E, tipo, não ficava. Mas por que ela não ficava, entendeu? Então, tipo assim, eu preciso saber o porquê. E eu ia atrás. Não, vem cá, vem ficar comigo, vamos tomar um café? Ou vamos lá lanchar na praça de alimentação? E eu comecei a chamar as meninas. Até que a gente completou 2 anos no nosso grupo e a gente fez a nossa primeira festa, a nossa primeira edição. Aí eu falei... Patrocinada pelo iFood. Bem que eu queria, eu fui atrás. Ela até pediu. Eu até pedi. Mas assim, ganhei algumas bags do iFood, sim, pra fazer algum sorteio pras meninas, porque eu queria algo dinâmico. Eu não queria só uma festa que colocasse umas mesinhas e as mulheres bebês. E, inclusive, era só pra mulheres. A festa, tipo assim, poderia levar filhos até 12 anos. Depois dos 12, a gente não... Eu optei em não querer o filho ali na festa. E a gente foi atrás de parceria, fiz dinâmica, fiz sorteio com as meninas, consegui parcerias que eu achava que falava assim, gente, não sabe, eu não via que eu tinha esse potencial para conseguir essa parceria para as meninas. Porém, a gente conseguiu de uma indenização que ela bancou praticamente a festa toda. Olha que legal, né? O poder das mulheres. A gente, né, de gerações anteriores, ouvia muito, nossa, mulher é invejosa, mulher vai competir com você. E aí a gente tem visto uma força cada vez maior das mulheres se unindo. Olha a transformação que você conseguiu fazer numa capital fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que às vezes a gente que é de São Paulo se acha, está no Rio de Janeiro se acha, e você conseguiu fazer uma transformação numa cidade também grande, uma capital como Goiânia, ainda né? Falta muito para a gente conseguir juntar. Ainda assim, falta muito a gente dar oportunidade para as mulheres. Porém, que agora a gente tem um plano futuro para a gente tentar abrir uma associação lá em Goiânia
para mulheres, pra gente, porque o que acontece? Lá tem pontos de apoio, tem 2, só que as mulheres elas não ficam confortáveis. E a gente quer abrir um ponto para mulheres poder elas ficar confortáveis, onde ela possa esquentar a comida delas, elas podem descansar, trocar o absorvente. Isso é um ponto que eu preciso jogar para você, né? É uma demanda das meninas também. Sim. A gente tem um olhar aí, quando você pensa no coletivo de mulheres, ele tá cada vez mais forte, né? Então, Ninguém segura nós. ninguém e quando eu acho que quando estão juntas ainda vira uma fortaleza, né? Tipo, quando a gente pensa na plataforma, a gente tem ali um número ainda reduzido de mulheres. A gente está falando ali de todas as entregadoras que a gente tem, em torno de 5% são mulheres, né? Entregadores. Então, mas isso não exime a gente ter que fazer espaços que às vezes podem ser coletivos, mas eles precisam ser individualizados em alguns ambientes para que se atenda as mulheres, né? Então, acho que esse é um olhar ali. E cada vez mais a gente vem visto, né, esses coletivos. Está falando do grupo daqui que a Bia tem ali em Goiânia, né, que tem mais de 100 entregadoras, né? Tá com 100 entregadoras. Então, tem grupo em João Pessoa, Salvador, Brasília. São grupos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Quando a gente pensa nisso. Muito importante, né? Trabalhando, olhando esse coletivo. E aí, eu acho que uma mensagem importante é o quanto que eu tive em Salvador, conversando bastante com grupos de mulheres, bastante com mulheres. O quanto que é importante como ferramenta para elas, né, o trabalho dentro da plataforma, essa autonomia, para a busca de uma autonomia financeira e sair de uma situação de violência, né? Sair de uma situação ali que não faz sentido na vida dela. Em Salvador deu para notar bastante isso, né? O quanto as mulheres ali estavam entregando a plataforma, seja trabalhando como a principal fonte de renda, né, como é o caso da Bia, ou seja, fazendo apenas ali um trabalho de complementar renda para que saísse de uma situação ali de violência que elas estavam vivendo. Sem dúvida. Mas para isso as mulheres precisam de acolhimento. Total. A gente precisa desse espaço, né? Uma sociedade que ainda é gerida por homens, então a gente, infelizmente, ainda precisa recorrer a muitos dos homens para isso, mas também temos iniciativas nossas, né? Como essa sua e como a sua também. Agora, eu quero voltar à questão da mecânica, né? Falando de mim novamente, que não entendo absolutamente nada. Você entende alguma coisa? Você que está no corre, se precisar dar um problema ali, você consegue resolver? Não, eu estava comentando com ela agora e eu falei, eu preciso fazer um curso. Você precisa fazer que eu um curso. preciso também ensinar as meninas, é uma próxima possibilidade. Então, a gente está começando agora. O nosso grupo tem 2 anos, mas é um grupo que eu não vou desistir tão fácil. Não desista, e há possibilidades. Eu tô falando sério, assim, de repente vocês podem conversar e levar o Balcão Rosa para Goiânia, de repente, né? Já pensou no futuro de serem sócias? Agora, por exemplo, quem tá na rua todo dia, o que a moto precisa ter para não dar problema? O que não pode falhar ali? Qual que é a dica que você daria para quem precisa estar com a moto impecável? A Bia já virou assim, que ela precisa dessa dica. A gente conversou um pouquinho ali no café, mas assim, o que eu posso dizer? você não quer perder seu motor? Troca o óleo. Isso daí é a regra básica de qualquer motoca. Isso daí, né, é imprescindível. Então, você roda muito? Eu rodo muito. Você vai trocar o óleo uma vez por semana. Mas eu não vou trocar, você vai perder seu motor. A gente já sabe disso. Bom, vou falar da minha época, né? Faz um tempo que eu não ando de moto. Mas eu sempre andava com remendo de pneu, para não ficar, né, na rua. Hoje em dia, tem aqueles mini compressor. E muitos que eu vejo usa aqueles acendedor de cigarro ligado na moto e ele dá para você conectar e ligar. Então, assim, é legal hoje em dia você colocar lá na sua bolsa, enfim, onde você guarda suas coisinhas, deixar um desse, porque se você tem problema, você consegue encher ali e ir para um lugar mais seguro, porque também ficar com a moto parada no meio da rua e arrastando é ruim, tanto na questão de trânsito ou até assalto, enfim, acidente, o que seja, né? Então, trocar o óleo é uma coisa que eu falo muito, assim. Se você roda realmente muito, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não deixar de trocar o óleo nunca, porque se você deixar de trocar o óleo, vai ter problema. Ela até comentou comigo que ela não trocou o óleo, não foi? E aí deu problema no seu motor, não foi? Então, isso é uma coisa que eu tenho que falar e é básico. Qualquer pessoa que dá um Google ali, vai ver. Só que tem gente que acaba, não, deixa, vou trocar só depois, vou trocar só na quilometragem, porque vai trocar a cada 1000 km? Vai trocar a cada 1000 km. Só que a gente tem ali o tempo de uso, e se você tem um tempo de uso severo... Que é o caso da Bia, né? Exatamente, exatamente. Então isso daí é um ponto, assim, um ponto X. A questão ali de corrente, cara, sempre deixar ela lubrificada, né? Usar, eu vou falar de mim, tá? Eu, Andréia, graxa náutica, aquela branca.
Você sabe, né? Qual que é, né? Mais ou menos. Vocês estão falando grego pra mim, gente. Os três aqui, tentando entender um pouco melhor a mecânica. Então, a graxa náutica é uma coisa que a cada 15 dias, pelo menos, você dá uma lubrificada. Higieniza, corrente, higienizou, dá uma lubrificada, estica um pouco, porque conforme o tempo de uso vai tendo desgaste, é normal, né? Aí você dá uma ajustada também, porque se a corrente pular, você fica no prego também. Você pode... Eu já vi gente eu já vi uma vez isso só, na marginal, na pista local. Simplesmente estava andando e aí travou. E aí, quando ela trava, você dá aquele impulso, ela sai arrastando tudo. O cara deu uma travada assim, só que ele estava um pouco mais devagar. Então, eu já vi isso já acontecer. Então, sempre manter a manutenção em dia o melhor que puder. Por quê? Eu sei que a gente gasta dinheiro para fazer isso, né? A gente está no corre para trabalhar e gasta dinheiro. Só que se você cuida da sua moto preventivamente, você vai economizar dinheiro, porque você vai fazer mais dinheiro e não vai ficar com a moto parada. E como é que você se vê no futuro, né? Eu penso até nesse seu trabalho de entregadora e no seu futuro pessoal mesmo, com sua família, seu filho, seus sonhos. Eu consegui realizar tudo o que eu queria. Então, assim, daqui para frente vai ser uma fase de descanso. Eu, com 26 anos, eu trabalhei doído, uma coisa assim, de uma forma pesada, 12 horas no aplicativo. Meu filho várias vezes virava para mim e falava: mamãe, eu não aceito essa corrida. E eu: filho, mamãe tem que ir. E ele falava: mas você volta? Então, assim, eu deixei de ser mãe para poder ter algo que eu almejava. Não vou dizer que eu tenho a melhor coisa do mundo, eu não tenho a melhor moto, mas eu tenho uma moto. Eu não tenho o melhor carro, mas eu tenho um carro. Eu não tenho... A minha casa está saindo mês que vem, já está chegando, consegui dar entrada na minha casa, mas trabalhando. Então, assim, futuramente o que eu vou me ver agora é realizando mais uma vez o meu sonho de ser mãe. Então, eu vou ser mãe de novo. Eu vou dar um irmãozinho para o meu filho, vou ter o meu filho e vou dar uma parada com um aplicativo por um tempo, porque eu quero focar muito, sim, em poder ajudar as meninas. Agora, você falando de descanso, né? Você almeja, pensa, né, dentro do aplicativo, uma questão de aposentadoria, por exemplo? Acho que toda mulher precisa, no mínimo, pagar o INSS para ela ter o direito dela, para ela poder futuramente se aposentar. Não só aposentar, porque aposentar é algo lá longe, mas tem muitas coisas que a mulher precisa hoje. Por exemplo, vamos dar um exemplo do câncer de útero, câncer de mama. A mulher precisa, sim, ter alguma segurança futura. A gente já falou sobre isso aqui, como as mulheres têm uma preocupação maior com o futuro, né, em relação à questão de benefícios do que os homens. Sim, né, Johnny? certeza. Nini, o futuro breve e o futuro longo. Exatamente. Né? Tipo, tem o olhar do homem ainda pensar no hoje. Está pensando agora. No hoje, tipo, agora. A gente fez vários programas com o homem e eles falam na hora o ganho do dia. Não tem discussão sobre isso. E quando a gente pensa nas mulheres, é o futuro breve, né? Futuro breve, estou falando daqui 1 ano, que a Bia já está colocando na cabeça. Olha o planejamento dela, eu quero ser mãe, né, novamente. Então, um futuro breve e o futuro lá na frente de alguma coisa que possa acontecer ou até a aposentadoria. É isso. E para a gente, antes de encerrar, né, queria que você falasse de quanto perfis como da Andréia passaram por aqui, né? Mulheres que faliram, que tiveram problemas, né, e que conseguiram ter o iFood como uma forma para recorrer ali, para recomeçar a vida mesmo, né? A gente sempre pegou aqui no setor de food, né? As mulheres que fazem ali, criavam uma hamburgueria, uma pizzaria, mecânica é a primeira vez que surge. Então, acho que para mim é o olhar, né, desse empreendedor, né? Então, seja a Andréia fazendo ali o setor dela hoje de conserto, né, de motos e veículos, né, de veículos em geral, seja a Bia, né, empreendendo ali a própria vida como uma trabalhadora, né, dentro da moto, subindo na moto e fazendo as entregas. São perfis que a gente cada vez mais vê na plataforma, seja como empreendedor ali do restaurante, de um comércio que vai ter entrega, ou seja como entregadoras. E se reconstrói a cada dia, né? Acho que essa capacidade de falir, voltar, começar de novo, recomeçar, é um negócio que a gente vê que é o universo da oportunidade, né, Cíntia? De a gente conseguir que a gente tenha oportunidade para as pessoas e elas possam correr atrás e se mover ali
a partir do próprio esforço que ela tem. Eu brinco que nós mulheres somos mestres em recomeçar, né, em pegar as oportunidades, né, que nos colocam às vezes lá para baixo e recomeçar brilhantemente como vocês têm feito. Sim. Agradeço por vocês terem compartilhado essa história com vocês, com a gente, né, inspirado as pessoas que estão acompanhando também, outras mulheres, que venham mais mulheres para o seu grupo, para apoiar outras mulheres e outras mulheres que saibam mexer com coisas que disseram que não são para nós. Afinal de contas, tudo é possível para nós mulheres. Aliás, a humanidade só não está extinta por nossa causa. Vocês não dariam conta, não é? Não dariam conta de ser mãe, de trabalhar, de fazer 1 milhão de coisas. Sinto muito, meu querido. Você está em minoria hoje, mas eu te agradeço pela companhia. Tamo junto, Cíntia. Obrigada a vocês também, meninas. Bia, Andréia, parabéns pela trajetória. E obrigada a você por acompanhar com a gente mais um episódio do nosso Da Cozinha pro Corre. Beijão, até a próxima.